Graça e paz, amém? Boa noite. Glória a Deus por mais um culto de celebração, amém? Glória a Deus por essa noite, porque o Senhor está aqui, Ele está conosco. Nós viemos aqui para adorar o nosso Deus, Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, amém? Quero te convidar a fechar os teus olhos, nós vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Senhor, nós vamos receber a Tua palavra, ela é poderosa para salvar as nossas vidas. Senhor, que essa palavra venha do trono da Tua graça, Senhor. Nós estamos aqui de corações abertos para receber. Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito encontre aqui corações abertos. Tu és livre nesse lugar, Espírito Santo. E nós nos consagramos a Ti, nós nos entregamos, queremos dar o nosso melhor, o melhor da nossa atenção, o melhor do nosso tempo, para a Tua honra e glória. Usa-me para o Teu louvor. Nós estamos aqui por Ti, Senhor. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Você tem fome e sede da palavra? Amém. A Bíblia diz que bem-aventurados os que têm fome e sede, porque eles serão saciados. A palavra fala os que têm fome e sede de justiça. E nós somos justificados pela palavra, pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício que Jesus fez na cruz, nós podemos estar aqui. Amém? Deus é fiel. Amém? Eu quero começar perguntando. É uma pergunta, mas ela é um pouco retórica, porque eu imagino que sim. Eu não sou tão diferentona assim para só ter acontecido comigo. É muito natural que na minha e na sua vida, nós já estivemos em momentos que a gente tem muita certeza de alguma coisa na fé. Tenho certeza que isso vai acontecer, sabe? Eu quero acreditar que isso já aconteceu com você, eu tenho certeza, vai acontecer. Eu tenho certeza, Deus é fiel e a coisa, sabe certeza, fé, certeza. Eu creio que em algum momento você já exerceu fé para alguma coisa, amém? Mas, além do exercer fé, infelizmente, é comum que certas coisas queiram minar a nossa fé. Então, eu acredito que já aconteceu com você, apesar de você ter certeza ali, vinha aquela ou uma vozinha, ou uma situaçãozinha. Eu vou dar um exemplo para você, e você vai me perdoar, porque o exemplo é muito simples. Mas é realmente para ser didático. É realmente para que você entenda o que eu quero dizer. É muito simples, amém? Não acho ruim, porque eu já disse que era simples. Imagina que a irmã Islane, ela fala assim: eu tenho certeza absoluta que eu consigo mover essa cadeira do lugar. Ela está falando por fé. Ela está dizendo assim: olha, eu tenho certeza absoluta, certeza, que eu consigo mover essa cadeira do lugar. Ok, até aí todo mundo pegou. Ela tem certeza. É fé. Fé não é eu acho, amém? Fé é certeza. Amém? E assim a irmã Islane segue. Ela ainda não foi lá, mas ela sabe que ela vai conseguir. Mas imagina que a irmã Islane está olhando o Instagram, assim. Passando. Aí ela vê uma reportagem. Que as cadeiras de hoje em dia, elas são muito mais pesadas do que as de antigamente. Aquelas reportagens que aparecem assim, sabe? Do nada. Aí ela fala, mas eu consigo. Passou, eu consigo. Aí imagina que um dia ela está conversando com outra irmã, com a irmã Aninha ali. A irmã Aninha fala, mulher, tu não sabe. Eu em casa tentei mexer uma cadeira e eu não consegui. Tu acredita? A Islane, foi, né? Mas vai dar certo. Né? Isso já aconteceu com você, não já? Aí você imagina que alguém chega para Diego e fala, olha, meu amor, é o seguinte, eu tava pensando, sabe? Eu acho melhor a gente não mexer mais em cadeira, porque pode dar muito errado. Isso já aconteceu na sua vida, né? Você tá com tanta certeza e do nada vem, né? Às vezes é só uma informação. Às vezes pode ser um enviado do diabo que diz, tu nem consegue. Eu nunca consegui, porque tu vai conseguir. Pode acontecer. Mas a irmã Islane tá ali, ó. Vou mexer a cadeira. Vou mexer a cadeira porque eu sei que eu vou mexer a cadeira. Então ela tá tranquila. Mas imagine que um dia a Islane tá assim, em outro lugar. Ela tá em casa, ela tá ali. Vamos dizer que ela tá na casa dela, sei lá, fazendo um almoço. Nada a ver.
E ela tá ali e vem. E tem mesmo, né? Mas as cadeiras de hoje em dia são mais pesadas. Mas eu acho que, rapaz, a Aninha tentou e não conseguiu, né? Né? Realmente, se for parar pra pensar, é mesmo, né? Ela é uma mulher, eu sou uma mulher, a nossa força é parecida. Rapaz, bem que dia que falou. De repente não é uma boa ideia. Assim, não que eu não creia. Mas de repente não é uma boa ideia. Será, hein? Essa situação parece com alguma situação que você já passou? Porque comigo, sim. E é interessante como, na nossa vida, às vezes a gente tem eventos muito extraordinários, ou pro bom ou pro ruim, extraordinário no sentido de fora do comum. Mas às vezes nem é. Você viu que assim, foi, né? Às vezes acontece uma mensagenzinha do Instagram, um negócio que você viu, uma conversa que você ouviu ali que não tem nada a ver com você, mas você escuta. Menina, essas cadeiras de hoje em dia, se você levantar, você se machuca. Pegou o exemplo? Isso já aconteceu comigo e eu tenho certeza que com você. Porque na nossa vida, o nosso dia a dia, às vezes ele é simples, sabe? É uma conversa, é alguma coisa que facilmente puxa um pouquinho. Às vezes, é um medo que vem, você fala, ai, mas... E eu quero falar nessa noite justamente sobre isso, amém? Muito em breve eu vou dar o título, inclusive, eu já estou ajudando os irmãos da mídia a virar junto, amém? Vai fazer um mistério, a gente vai começando, a gente vai seguindo. Eu quero abrir com você a palavra do Senhor lá no livro de Lucas. A gente vai começar no capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Essa história de Lucas 1, assim, me chama muito, muito, muito. Lucas 1 fala do nascimento de Jesus. E tem outra história aqui que é sobre Zacarias e Isabel. É a história do nascimento de João Batista. Ela fala muito comigo e quando eu já li em outros momentos e lendo de novo, outras coisas vão chamando a atenção. A gente vai ler Lucas 1, a partir do versículo 5. Algumas coisas eu vou ler exatamente, outras eu vou parafraseando. Amém? No tempo de Herodes, o rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao turno de Abias. Aqui diz que é o grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ok? Então, Zacarias e Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Olha que interessante. Eu creio e eu quero crer que nós podemos dizer isso das nossas vidas. E se você ainda não pode dizer isso, creia que hoje vai ser o dia que você vai poder dizer. Que é, eu vivo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Assim era Zacarias e Isabel. Então, olha que interessante. Eles eram crentes no Senhor. Eu falando crente assim, eu sei que crente é uma linguagem muito mais para hoje em dia, mas você está entendendo, eles eram um povo de Deus. Aqui a gente não está falando de um povo sem fé, aqui a gente não está falando de um povo que nem conhecia o Senhor, não, eles eram irrepreensíveis em todos os preceitos. Você tem ideia que o Senhor não os repreendia em nada. Eles tinham um caminhar em Deus reto. Amém? Então isso é inclusive interessante porque aqui está falando de pessoas que conheciam o Senhor e a gente vai poder ver outros exemplos também. E aí a gente vai seguir e aqui diz o seguinte, que eles não tinham filhos porque Isabel era estéril e eles já eram de uma idade avançada. E uma certa vez ele foi exercer o sacerdócio. Naquela época Jesus ainda não tinha vindo. Ele era um sacerdote, então ele ia lá pro lugar, pro Santo dos Santos, ele ia lá servir, ele ia no templo, em todas aquelas partes do templo. Então ele ia lá e era um turno, então ele estava no turno dele, ele ia queimar o incenso, enfim, ele ia fazer os trabalhos, o serviço sacerdotal, ele ia fazer. E aconteceu que quando ele chegou no versículo 10, o povo ficou lá fora orando. E ele entrou sozinho, porque na época o sacerdote entrava só. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar. A pastora até já falou, e a gente recentemente teve um estudo de angelologia, que a figura do anjo, pela palavra, não é uma figura assim, não é aquela imagenzinha do anjinho que a gente vê, né? Tem ali o céu,
tem ali o seu toque um pouco diferente, inesperado. É uma imagem, né, que pode assustar para as pessoas, né, para a gente, para os humanos. E aqui diz que quando Zacarias ouviu, a minha versão diz assim, que ele se perturbou e foi dominado pelo medo. Alguns dizem que ele turbou-se, e apoderou-se dele o temor. Então o medo tomou conta. Vamos lá. A pastora sempre diz, e pelo que a Bíblia diz, é verdade. Se o anjo aparecesse aqui, eu acho que a maioria o medinho vinha, né? Então, até aqui, nada de diferente do que eu e você poderíamos experimentar. Mas o anjo disse, não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, dará à luz um filho, e você vai dar o nome dele de João. Então, assim, foi um encontro, né, diferente, foi um encontro impactante, mas o anjo disse, olha, não temas, Zacarias, calma, não temas, não tenha medo. E ele vai ser motivo de muita alegria, e muitos vão se alegrar com o nascimento dele. Aqui é linda, gente, a promessa para a vida de João Batista era tão linda que a Bíblia diz que ele seria cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Olha que bênção. Então, se você tem um bebê na barriga, se você conhece um bebê, e essa ministração ela vai ficar, né, por... Olha que lindo, você pode declarar, o bebê será cheio do Espírito Santo antes de nascer. Eu achei isso lindo, gente. Menino, tem promessa de Deus assim, desde antes de nascer. Eu fiquei, meu Deus, lindo. Não à toa, né, que quando Isabel e Maria se encontram, João Batista na barriga de Isabel, ele se estremece de alegria. Amém? Que bênção, isso é muito lindo. São parênteses, mas é lindo. E ele falou muitas coisas. E aí, Zacarias disse assim, uma coisa importante é que o seguinte, vocês viram que o anjo disse, sua oração foi ouvida. Então, era uma coisa que ele tinha fé. Amém? Ele estava orando por isso, ele estava pedindo. Supõe-se que ele estava colocando a fé dele naquilo. Mas aí no versículo 18 disse assim, como eu vou saber isso? A minha versão diz, como é que eu posso ter certeza? Eu sou velho, a minha mulher é de idade avançada. Olha como ele foi bacana, né? Eu sou velho, ela é avançada em dias. E como é que vai ser isso? E aí o anjo falou, olha, eu sou Gabriel. Ele disse, eu fui enviado para enviar uma mensagem. Eu sei o que eu estou falando. O anjo alejou meu filho, eu sou Gabriel. O Senhor me enviou. Vemos aí também aquela hierarquia angelical, né, que a gente escutou. Nós estudamos. Olha, eu sou Gabriel. Eu estou sempre na presença de Deus. Meu filho, eu sei o que eu estou falando, porque eu ouvi direto no trono. Eu fui enviado para dar as boas notícias. Aí o próximo versículo diz, todavia, você vai ficar mudo e não vai falar até o dia do bebê nascer, porque você não acreditou nas minhas palavras. E é aí que eu quero parar. Mas Zacarias não orava? Supõe-se que ele cria naquilo. Aí você diz, então será que foi culpa do anjo, que o anjo apareceu e assustou? Não, porque assustar-se, o medo vir, é natural, ele pode vir para qualquer um de nós. Mas o problema é que ele se deteve no medo. Ele se deteve naquela, sabe? O anjo disse, não temas. Então, o que ele era para fazer? Então tá bom, não vou temer. Mas ele ficou ali, o temor se apoderou dele. O temor, ele ficou envolvido no temor. É tanto que quando a gente vai ver que o anjo Gabriel também, ele vai anunciar para Maria. E Maria também disse, oxente, o que é que está acontecendo? Maria disse, oxente, o que é que está acontecendo aqui? E o anjo disse, não temas. Vou só dizer, ele começou dizendo assim, do versículo 28, alegre-se, agraciado, o Senhor é com você. E ela ficou perturbada com as palavras, ela não entendeu. E ele disse, olha, não tenha medo, Maria. Mas diferente de Zacarias, Maria, tá bom, então me diga aí, o que é que vai acontecer? E é tão interessante que, assim, outro parêntese, é que Maria pergunta, mas como é que vai ser? E aí, os dois fizeram uma pergunta similar, mas Zacarias, ele estava crendo naquilo. Maria nunca tinha pedido, porque Maria ainda ia se casar, gente. Então, ela não estava dizendo, Senhor, eu quero um filho agora. Por quê? Porque ela nem tinha casado ainda. Já Zacarias, ele estava pedindo. Ele estava canalizando a fé dele para esse motivo. E é interessante que o anjo também disse, mas tua prima Isabel também está grávida. Ele deu a notícia, ele avisou para a outra e fortaleceu a fé de Maria.
Amém? E aí o que eu quero trazer para vocês é, você vê como Zacarias, ele tinha de Deus, ele tinha fé no Senhor, ele era um homem irrepreensível diante do Senhor, diante do caminho do Senhor, em todo o seu proceder. Ele é a esposa dele. Mas você viu que um instante, uma titubeada dele, teve um grande efeito, porque ele ficou pelo menos 9 meses mudo, gente. É tanto que quando ele sai, o povo fica tentando falar com ele, ele não consegue falar, ele faz sinal. A Bíblia diz que o povo entendeu que aconteceu alguma coisa lá. Alguma coisa tem acontecido. Eu quero trazer para você nessa noite, porque eu não quero dizer assim, não sinta medo. Nós temos emoções. Mas aqui o exemplo é com o medo. E pode ser com qualquer outra emoção, qualquer outra situação. E a gente vai ver outras situações. Mas o que eu quero dizer para você hoje é não desvia o olhar. Porque o problema aqui não foi ele sentir medo. O problema foi ele se deter e aquilo se apoderar completamente dele. Amém? E assim, às vezes na nossa vida, às vezes a gente está ali, a gente está olhando para Jesus, a gente está olhando, a gente está exercendo a nossa fé. Mas vem uma coisa e a gente olha, vira para a direita, a gente vira para a esquerda, a gente desvia o olhar de Cristo. Por isso que eu comecei dando aquele exemplo, porque o exemplo é muito parecido, no sentido de, no caso aqui, Zacarias viu o anjo, ele ficou completamente imerso no medo, e o anjo disse, não tenha medo, e ele continuou. Mas às vezes é uma mensagem, às vezes é alguém dizendo, ei, não vai dar bom, não vai dar certo. Olha, cuidado. E às vezes a gente está olhando para o que a gente deseja em Deus, a gente está olhando para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, mas a gente desvia do foco. E isso faz a gente dar lugar à incredulidade. Assim foi com Zacarias. A nossa vida, ela é... O nosso dia, se eu disser a você que o nosso dia a dia, ele é... porque eu passo o dia inteiro conectada assim. A Bíblia diz orar sem cessar. Mas fato é que nenhum de nós tem o privilégio de poder ficar 100% do tempo só nessa atividade de oração, de leitura da palavra. Nós temos um dia a dia e o Senhor assim desejou também. Amém? Se o Senhor nos permite, se o Senhor nos dá outras atribuições, glória a Deus por isso. Mas é possível, dentro de um dia a dia que tem distrações, que tem emoções, que tem acontecimentos, que tem notícias, é possível manter os olhos fixos em Cristo. Amém? E é sobre isso que a gente vai falar hoje à noite. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Se a mídia pegou, amém? É muito interessante e isso realmente me chamou a atenção, porque se a gente fosse olhar e dizer, mas também, né, Zacarias não cria. Não, Zacarias era um homem de fé, ele era um homem de Deus, assim como eu e você somos, amém? Aí você pode dizer assim, amém, amém? Glória a Deus, você é um homem ou uma mulher de fé, um homem ou mulher de Deus. E é muito bacana, a Bíblia fala, e nós já ouvimos falar sobre isso, que glória a Deus que a palavra não tem só os exemplos das pessoas que foram assim, o máximo de fizeram tudo perfeito. Ela também tem exemplos de pessoas que muitas vezes falharam ali, que muitas vezes desviaram o olhar, para que eu e você possamos olhar e aprender com elas. Amém? A gente vai lá para Mateus 14, e a gente vai ver sobre um homem que ele era um homem de Deus. Aleluia. Mateus 14, no versículo 25. 24. 23. Só para dar mais contexto, para você poder ler e entender o que estava acontecendo. Jesus estava pregando, tinha acabado de acontecer a multiplicação, a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, né? E aí, ele se despediu da multidão, ele foi para um barco. Jesus disse que os discípulos entrassem no barco e fossem, primeiro, vão logo, saiam, vão logo no barco. E aí, Jesus estava despedindo a multidão. E aí o versículo 23 diz, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só.
o barco já estava numa distância considerável, já estava longe. E aqui dizia que ele estava sendo atingido pelas ondas, ele estava sendo açoitado, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Então, estava ali numa situação meio difícil. O barco estava lá e as ondas estavam balançando. E aí o versículo 25 diz, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Uma situação, um momento deveras extraordinário. Então, os discípulos ali, não estava fácil, porque se mesmo sendo um grande barco, enfim, um barco agitado pelo mar, as ondas, aqui diz que as ondas açoitavam o barco, então não estava tranquilo, não era um balanço normal, ele estava sendo atingido de maneira forte. E aqui diz que Jesus foi andando para eles, assim, em cima do mar. Né? A humanidade deles ali E é verdade, porque aqui diz, quando viram andando sobre o mar, eles ficaram aterrorizados. Eles ficaram, tiveram medo e disseram, é um fantasma. Misericórdia. Eles tinham acabado de ver um milagre, mas a gente nem vai entrar nesse ponto. Eles tinham acabado de ver a multiplicação dos pães e dos peixes, tá? Mas vamos lá. E eles gritaram de medo. E Jesus imediatamente disse, coragem, tem bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Amém? Então Jesus disse, espera aí. Às vezes as situações, elas vão nos puxar, elas vão naturalmente nos levar a ter medo, a ter raiva, a agir. E eu estou falando isso não porque medo e raiva sejam sentimentos, emoções ruins, porque são necessárias para determinadas situações. Mas o que Jesus nos chama é não viver nesse medo, não deixar que esse medo se instale na nossa vida, amém? Que a gente não ande, não viva pelo medo. E Jesus diz, calma, peraí, sou eu estou aqui, amém? Aí Pedro, que era um homem de Deus, mas ele tinha ali, assim como eu e você temos também, porque a gente fala Pedro, né? Mas a gente também tem essas coisas. Aí Pedro disse, se és tu, ele deu uma duvidada, ele disse, se é o Senhor mesmo, me manda aí sobre as águas. Ele foi ali um tanto quanto desafiador, mas Jesus conhecia o coração dele. Então, por isso que eu digo que eu e você também temos as nossas peculiaridades. E aí Jesus disse, pois venha, pode vir. Jesus realmente disse, venha. Então Pedro saiu do barco. Gente, peraí, talvez você já saiba do final da história. Mas vamos ser sinceros que teve uma coragem de Pedro ali, porque você imagina, ele fez, então tá bom, ele pulou do barco na água, no mar agitado. Então ali existia uma fé de Pedro. Ele disse, é o Senhor mesmo, manda que eu vou. Aí Jesus disse, venha, pois eu vou. Então assim, ele era um homem de fé, porque ninguém pularia no mar sem desacreditar. Eu não sei se eu pularia, Jesus, veio, tá ótimo aqui, pode ficar. Ele teve fé. Amém. Pedro era um homem de Deus, ele era um discípulo de Jesus, ele andava com Jesus. Lembra de Zacarias, que era um homem irrepreensível em todos os seus caminhos? Pedro também era um homem de Deus. Então, homens e mulheres de Deus podem ser desafiados a, numa situação difícil, perder o foco, isso pode acontecer. Mas o que eu quero trazer para você hoje existe a forma de a gente não perder o foco, a gente não desviar o olhar. Amém? Pedro, muito corajosamente e por fé, ele foi, pulou do barco no mar agitado e disse, pois eu vou. E quando ele saiu do barco, ele andou sobre as águas. Olha que bacana. Imagina você recebe uma palavra de Deus, olha, minha irmã, vai dar certo, o Senhor é contigo. Você diz, mamãe, pois vai mesmo. Ele disse, pois eu vou andar. E ele começou a andar. Vamos considerar que esse começo foi muito importante, né? Ele teve aquele começo. É quando você recebe uma palavra, uma correção do Senhor, uma promessa do Senhor, você faz, então eu vou crer, então eu vou lá. Estou crendo, a partir de agora é assim, vai acontecer. Amém? Só que assim como Pedro, às vezes acontece na nossa vida, que é o seguinte, quando ele reparou no vento, eu estou crendo com isso tudo acontecendo, ele pulou, ele teve fé, ele acreditou que era Jesus, ele pulou do barco. Ele falou, pronto, agora eu vou andar. Ele começou a andar sobre as águas. Gente, Jesus andar sobre as águas não nos surpreende, mas Pedro surpreende. Porque Pedro, homem como eu e você, humano, né, ali. Mas Pedro foi.
Só que ele começou a parar. Rapaz, eu tô andando nas águas. E esse vento? Eu tô crendo em saúde e esse povo tudo doente. Glória a Deus que os 3 pessoas deram amém, né? Você percebe que ele começou a reparar, ele começou a dar uma olhada de lado. Porque crer num mundo que é incrédulo é estranho. Crer no mundo que prega que dá sim para pior, vai contra. Crer em saúde física, em saúde mental, num mundo doido? Não é verdade? E aí o que aconteceu? Quando ele começou a reparar na força do vento, ele teve medo. E ele começou a submergir. Ele não teve medo. A Bíblia não diz que ele teve medo quando o mar começou a balançar. Ele se assustou quando ele viu, porque ele não sabia se era Jesus. Depois ele viu que era Jesus. Então, Jesus está aqui, menino, eu vou. Jesus está na minha vida, eu creio. Mas aí o vento, eita, mas Jesus estava ali. Só que as outras coisas também estavam acontecendo. Jesus está aqui, ele está na minha e na tua vida. Quem crê nisso? Só que a gente não nega, existe um mundo, existe uma vida acontecendo ao redor. Só que o fato das coisas estarem acontecendo ao nosso redor não deve fazer com que os nossos olhos desviem de Jesus. Amém? O que aconteceu com Pedro foi ele até exerceu fé, mas em algum momento ele parou para reparar no que estava acontecendo. Em algum momento ele parou e disse, então, mas eu estou ousando crer nisso aqui? E aí foi que ele começou a afundar e ele disse, Senhor, me salva. Imediatamente Jesus estendeu a mão, amém? Jesus também nos resgata, ele é o nosso socorro bem presente, amém? Olha que misericórdia, Jesus podia ter dito, então se você não crê, meu filho, nada de volta e vá para o barco. Jesus estava ali, ele teve tanta misericórdia que ele disse, chegue meu filho, eu lhe levanto. Você percebe que Jesus não puxou ele para o estado que ele estava de antes? Jesus queria renovar a fé dele. Porque Jesus podia dizer, nada e volte para lá e fique do jeito que você estava. Volte para aquele estágio que você estava antes da sua fé. Não, Jesus disse, venha, eu lhe levanto agora e você fica comigo. Amém? Ele sempre quer que a gente avance. Ele sempre quer nos levantar para que a gente viva o que Ele tem para a nossa vida. Não é para a gente voltar. Porque glória a Deus pela fé que você teve ontem. Mas glória a Deus ainda mais porque a de hoje ela vai ser maior. Amém? Aleluia. E Jesus disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Pedro, por que dá lugar à dúvida? E o Senhor nos pergunta hoje, por que você está duvidando? Eu já falei para você, você já creu em mim, você já conhece a minha palavra, não duvide não, vai acontecer. Amém? Glória a Deus. A Bíblia diz, quando eles subiram no barco, ele foi com Jesus, e ele andou com Jesus, né? Porque Jesus estendeu a mão e segurou ele, então eles foram andando para o barco. Amém? E quando eles chegaram, eles viram que era Jesus, o vento parou. Quando Jesus está na situação, as coisas se acalmam, amém? E importa que nós fixemos os nossos olhos nele. A gente precisa manter os olhos fixos em Jesus, porque é fácil se distrair. E eu vou dizer uma coisa agora que vai ser de um vocabulário extremo. Distração, ela não vem só para distrair. A distração vem muitas vezes para tirar o foco da fé. A distração muitas vezes vem para nos colocar num estágio de medo, de raiva, de vergonha. E às vezes quando a gente se vê nessa situação, a gente pode desviar os olhos de Jesus e deixar de crer no que Ele pode e quer fazer. Porque é interessante, não é só o que Jesus pode, é o que Ele quer fazer na nossa vida. Jesus queria que Pedro estivesse lá. Não é que Jesus só podia, Ele podia. Mas Jesus disse, venha. Ele queria que Pedro estivesse indo até Ele. Deus quer fazer muitas coisas na nossa vida. Ele quer fazer, entenda, Ele quer fazer. E o que é que impede? Eu e você. Mas Jesus não é soberano? Deus não é soberano? Ele é. Mas Ele é tão soberano que Ele escolheu nos dar escolha. Amém? Ele escolheu dizer, olha, você pode crer ou não. Eu lhe incentivo a crer. A Bíblia diz, escolhe a vida. Então Ele ainda deu assim, o melhor é esse aqui. Mas se você não quiser, você está livre para não crer. Mas lembra que a Bíblia diz lá em Hebreus que é impossível agradar a Deus sem fé. Amém?
Então, existe uma forma da gente agradar ao Senhor. E é interessante que a gente fala agradar ao Senhor, mas quando a gente agrada ao Senhor, Ele se agrada de nós e existe benefício para a nossa vida. Que Deus maravilhoso é esse, gente? Que à medida que a gente agrada a Ele está nos abençoando. Porque Ele é tão poderoso e Ele é tão digno que seria suficiente a gente agradar o coração dEle. Mas além da gente agradar o coração de Deus, Ele quer se agradar de nós e nos abençoar. Amém? A gente vai lá para o Salmo 34. Aleluia, glória a Deus. Eu vou ser muito sincera com você, eu não olhei a hora. Então, os irmãos, vão me ajudar. Salmo 34, no versículo 5. Aleluia, Deus é fiel. Eu gosto mais da versão que está aqui, porque diz assim, contemplai-o, olhar para ele. Quando você está contemplando algo, você está olhando. E sereis iluminados. O vosso rosto jamais sofrerá vexame. A Bíblia diz, olhe para o Senhor e o seu rosto vai ser iluminado. Amém? Então, olhar para Ele é vontade dEle para a nossa vida. Ele está dizendo, olha para mim, meu filho. Olha para mim, que quando você olhar para mim, o seu rosto vai ser iluminado. Amém? Tem como a gente viver na luz de Cristo? É olhando para Ele. É olhando para o caminho, é seguindo o caminho. Jesus é o caminho. Ele disse, olha para mim. Contemplai-o e sereis iluminados. Quando você olha para Cristo, a tua vida, o teu olhar, ele é iluminado. O teu viver, ele brilha na luz de Cristo. Amém? É fácil a gente olhar e ver esses exemplos, né, de pessoas que olharam e desviaram um pouco o olhar. E uma coisa que eu quero dizer para você hoje é que não é só o medo que tenta desviar o nosso olhar. Existem muitas coisas. Às vezes é a informação, sabe? É muita coisa para fazer. Ah, então já sei, eu vou fazer assim porque é melhor, eu estou crendo. Mas eu vou por aqui. Ah, eu vou tentar assim, porque de repente, se eu der o meu jeito, eu nem preciso crer. Porque eu já fiz do jeito que eu posso, do jeito que eu quero. É fácil a gente se desviar o nosso olhar por nós mesmos. É fácil também a gente se desviar pela concupiscência. Quando a gente está falando de desviar o olhar, e a gente fala de medo, e a gente fala muitas vezes só de fatores externos. Mas olha para dentro de você. Vê se há alguma coisa dentro de você que vai tentar desviar. Porque a concupiscência é aquilo que, sabe, que dentro de você pode te chamar para algo do mundo e para o pecado. É fácil eu dizer, porque as coisas externas podem chamar, mas às vezes o pecado ele também deseja desviar. E é importante que eu e você saibamos lidar com isso. E como é que a gente lida com o pecado e com o desejo, com a concupiscência? Fugindo. Amém? A palavra não diz resiste, a palavra diz foge da tentação. Então, se tem uma tentação na tua vida que tenta desviar você de Jesus, foge dela. Amém? E eu vou repetir, fuja da tentação. Não ache que, não, mas eu estou muito forte. Porque eu estou em fé, então eu vou resistir. A Bíblia não fala para resistir à tentação. A Bíblia fala para fugir da tentação. Amém? Então esse é um alerta para mim e para você. Não ache que você é uma pessoa que já chegou lá tão alto que você já sabe lidar com tudo. Chama pelo Espírito Santo. Diz, Espírito Santo, eu preciso de ajuda, porque aqui está difícil. E foge da tentação. Amém? Fuja da tentação. A Bíblia diz que a gente precisa resistir ao diabo. A ele a gente resiste, porque ele já é derrotado. Mas a tentação, a gente precisa fugir. Fuja disso. Se tem alguma coisa que está te chamando aqui, que você sabe que não vai dar certo, você sabe que algo que, sabe, que pode te fisgar, foge, corre rápido, amém? E, de verdade, corra rápido, corre rápido. Não deixe que o inimigo consiga te puxar. E eu digo isso novamente, porque se a gente vê pela palavra que Deus quer fazer grandes coisas e a gente pode parar essas coisas para a nossa vida, a gente pode simplesmente estar de mãos estendidas ou recolhidas para o que Deus tem para a nossa vida. A gente também pode dizer, peraí, para o Senhor eu estendo a minha mão, mas para o diabo, eu não estendo a minha mão para ele.
eu fujo da tentação, amém? Ao diabo eu posso resistir, eu vou dizer, Satanás, a minha fé está em Jesus, eu vou olhar para ele, amém? Então é importante que eu e você saibamos disso, porque muitas vezes a gente sabe, mas é que foi o vento que me distraiu, aí é que foi o mar que me distraiu, às vezes é a concupiscência. E isso, essa fala não é para dizer para você, menino, você teve concupiscência, todo mundo tem. Todas as pessoas têm alguma área na vida que há concupiscência. Quando a gente fala de pecado, rapidinho a gente pensa em pecados, aqueles mais, os mais, entre aspas, famosos, os mais, entre aspas, perigosos. Mas tudo aquilo que nos desvia do alvo é um pecado. Amém? Então, não importa se a concupiscência é na área sexual ou se a concupiscência é na área da língua, de fofocar. Não importa, não selecione e diga, não, para isso aqui eu abro um pouquinho, para esse não. Não, fuja, amém? Se eu posso dizer para você, deixa de lado o que está tentando te puxar, sai logo, vai logo, mantenha os olhos fixos em Jesus. Quando a gente olha para Jesus, a gente para de perder tempo com essas outras coisas. Amém? A Bíblia diz que o pecado ele assedia. Ele não fica ali paradinho, se ele quiser ele vem, não, ele vai tentar. Mas é importante que se eu e você estivermos olhando para Jesus, a gente vai saber o que a gente vai fazer. Amém? A gente vai saber. E o que a gente vai fazer é fugir da tentação, resistir ao diabo e ficar na palavra. Amém? A gente vai... Eu vou ler o Salmo, vou ler com você, Salmo 143. Eu ia ler ele mais para o final, mas... Salmo 143, esse salmo para mim já foi socorro, já foi resgate de Deus na minha vida. E eu creio que pode ser para a sua vida também, amém? Esse salmo, honestamente, para mim, ele é um salmo de pura sinceridade com Deus. É um salmo de Davi. Salmo 143, a gente vai começar do primeiro versículo. Ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvido às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade e segundo a tua justiça. Não entres em juízo contra o teu servo, porque a tua vista não há justo nenhum vivente. Davi estava dizendo assim, Senhor, me atende segundo o teu poder, a tua justiça, porque de mim mesmo eu não sou justo. De fato, em nós mesmos, nós não temos justiça, dignidade, mas em Cristo nós somos restaurados, nós somos redimidos, amém? A nossa dignidade, ela está em Jesus. Aí ele diz assim, o inimigo tem me perseguido a alma. Ele diz, Senhor, o inimigo está me perseguindo. Ele me faz morar nas trevas como os que há muito morreram. Ele está dizendo, Senhor, o inimigo está tentando me matar. E a gente precisa ser sincero com o Senhor e dizer, Senhor, o Satanás está tentando contra a minha vida. O meu espírito, aqui o meu se desanima. Vou ler aqui mesmo. O meu espírito desanima, o meu coração está em pânico. Agora olha que lindo. Porque ele diz tudo isso. Aí você diz, será que ele desviou o olhar? Porque uma coisa é a situação que está acontecendo. E não há problema você admitir que ela acontece. O salmista aqui, Davi, ele diz, Senhor, o inimigo está me perseguindo, ele está tentando me matar e ele está deixando a minha alma em pânico. Só que sabe o que ele diz? No versículo 5, eu me lembro dos tempos de outrora, eu penso em todos os teus feitos e considero as obras das tuas mãos. Davi está dizendo, Senhor, está acontecendo tudo isso, mas eu estou olhando para você. Senhor, está acontecendo tudo isso, mas eu lembro das tuas bênçãos, eu recordo tudo o que o Senhor já fez na minha vida. E eu olhei esse salmo e eu disse, meu Deus, ele podia dizer, Senhor, está tudo ruim mesmo. Senhor, eu estou vendo tudo isso e é assim. Mas ele disse, não, Senhor, as coisas estão acontecendo, mas eu lembro do que o Senhor já fez na minha vida. Amém? Se tiver difícil, para e pensa. Pensa no que o Senhor já fez na tua vida, porque eu tenho certeza que você consegue pensar em coisas que o Senhor já fez na sua vida. Eu tenho certeza. Assim, é certeza mesmo. Porque se eu e você estamos aqui, o fato de estarmos aqui é porque o Senhor já fez muito na nossa vida. Amém? Então, olha que lindo. O salmista não parou nas coisas que o inimigo estava tentando fazer. Tinha muita coisa acontecendo ao redor. E não era fácil. Porque aqui não diz o inimigo está chateado. Ele está dizendo o inimigo está querendo me deixar junto com os mortos. Ou seja, o inimigo está tentando me matar.
O inimigo está tentando contra a minha alma. Talvez isso não tenha acontecido com você, mas já aconteceu comigo. Ele disse que o inimigo estava perseguindo a alma dele. Mas eu me recordo dos tempos antigos, eu medito em todas as tuas obras e considero as obras das tuas mãos. Estendo as minhas mãos para ti, como uma terra árida, eu tenho sede de ti. Ele está dizendo, Senhor, eu me levanto, eu coloco as minhas mãos para ti, eu estendo as minhas mãos, eu sou como uma terra seca, eu preciso da água da vida. Quem precisa da água da vida aqui? Aleluia! Senhor, se apressa em me responder. O meu espírito está abatido, não esconde de mim o teu rosto, ou serei como os que descem a cova. Senhor, eu preciso de ti. Senhor, me responde a minha oração. Eu tenho certeza que você já fez essa oração. Eu também, Senhor, eu estou precisando da tua resposta. Amém? E não há problema. O problema é a gente não correr para ele. Isso pode ser um grande problema. Isso, na verdade, é um grande problema. Amém? E aí ele diz o versículo 8. Faze-me ouvir pela manhã a tua graça, porque eu confio em ti. Mostra-me o caminho por onde eu devo andar, porque a ti eu elevo a minha alma. Amém? A nossa alma tem socorro no Senhor. Tem socorro em Jesus. Senhor, me faz ver a tua graça. Senhor, me faz ver a tua bondade. Eu estou com os olhos abertos, eu quero te ver. Quando a gente diz, abre os olhos do meu coração, mas Senhor, eu quero te ver, eu quero olhar para ti. Senhor, eu estou colocando, elevando a minha alma a ti. A minha alma ela não vai descer para onde o inimigo que tenta me levar. A minha alma eu elevo para o Senhor. Amém? Senhor, me livra dos meus inimigos, porque é em ti que eu me refugio. Senhor, eu me abrigo em ti, Senhor. Eu não me abrigo no meu medo, eu não me abrigo. Porque o inimigo pode fazer, faz o seguinte, fica lá. Porque de repente, se você se esconder, você está livre. Não, a gente se esconde no Senhor. Amém? A gente não se esconde na situação ou em nós mesmos. Busca abrigo no Senhor, Ele é o nosso abrigo. Ele é o nosso esconderijo, Ele é o nosso protetor. Amém? Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por um terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome. Por amor da tua justiça, tira da tribulação a minha alma. E por tua misericórdia, acaba com os inimigos e destrói todos os que atribulam a minha alma, porque eu sou teu servo. Ele não diz, porque eu sou um atribulado, porque eu sou um esquecido. Ele diz, porque eu sou teu servo. Ele sabia quem ele era, mesmo estando nessa situação. Quando a gente sabe quem Jesus é e quem a gente é em Jesus, a gente pode passar por uma situação difícil, mas a nossa alma a gente eleva para o Senhor. Amém? A gente pode até estar passando por um caminho, por um período, e nós cremos, quem crê, quem tem Jesus sabe que período difícil é para passar, não é para ficar. Amém? A gente pode estar passando por tudo isso, mas a gente sabe que a gente está no caminho. A gente pode dizer, Senhor... E uma coisa linda é que o Davi estava dizendo, Senhor, vence esses inimigos, mas Jesus já venceu, amém? Em Cristo Jesus, eu e você somos mais que vencedores. Então a gente pode dizer, Senhor, eu creio, Jesus já venceu por mim. Senhor, eu elevo a minha alma, o inimigo pode estar tentando atribular a minha alma, mas eu sou teu, eu sou tu, os meus olhos estão elevados, os meus olhos estão fixos no autor e consumador da minha fé, amém? A gente vai ver lá em João 20 agora, você está acompanhando? Glória a Deus. A gente vai ver em João 20, uma mulher que ela foi extremamente agraciada. Ela foi a primeira testemunha da ressurreição, amém? Quando Jesus foi sepultado, aí aqui diz que tudo que foi feito, enfim, os discípulos chegaram no sepulcro, aconteceu muita coisa, mas depois eles foram para casa. E aí o versículo 11 diz, Maria ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eu não sei que tipo de anjo era esse, mas nesse caso ela nem teve medo. Então eu também não sei, né? Mas aqui ela disse, ela viu os anjos, ela aproveitou para fazer uma pergunta para os anjos. Eles perguntaram para ela, mulher, por que você está chorando? Aí ela respondeu, ela estava ali. Gente, Maria, ela amava tanto Jesus que eu não sei qual foi a imagem de anjo que ela viu, mas
seja aquela descrição de anjo da Bíblia, ou seja um anjo diferente, ela só queria saber de Jesus. Aí ela disse, levaram o meu Senhor. Levaram embora o meu Senhor. E eu não sei onde colocaram. Nisso, ela se voltou para trás, viu Jesus em pé, mas ela não reconheceu. E ele disse, mulher, por que você está chorando? Quem é que você procura? E ela entendeu ela achou que era um jardineiro e ela disse, Senhor, se tu tirou, diz-me onde está e eu vou lá levar ele. Jesus lhe disse, Maria. Então ela voltou-se para ele. E ela exclamou, Rabone, mestre. Gente, olha que lindo. Maria, ela estava chorando. Ela estava num momento de completa e natural distração. Quem não estivesse chorando ali com a morte de Jesus, tem algum, né? Quem não estava chorando com a morte de Jesus era contra ele, porque quem amava Jesus estava chorando, era natural. E tem situação na nossa vida que é natural. O sofrimento ele é inevitável. A Bíblia diz que no mundo a gente vai ter aflição. Então vai ter hora que a gente sofre, vai ter hora que a gente chora. E Maria, por um pouquinho, ela ainda ficou ali que ela não viu Jesus. A Bíblia diz que quando ela olhou para ele, ela até... Deixa eu recapitular. Maria estava chorando no túmulo. Ela se abaixou, olhou e fez, gente, não está ali. E ela, cadê meu Senhor? Ela viu os anjos e disse, se vocês tiraram ele daqui, se vocês tiraram, me digam onde vocês colocaram, que eu vou lá e pego ele. Você tem ideia do amor que ela estava ali? E aí Jesus falou para ela, Maria, o que você está procurando? Perdão, ele não disse Maria ainda. Elas tiraram meu Senhor. Ela até olhou, mas sabe, a distração era grande. Eram lágrimas, era tristeza. Maria estava chorando por Jesus. Só que olha que lindo, que Jesus disse, Maria, e ele chama a mim e a você pelo nosso nome. Amém? E na hora que ele falou Maria, ela olhou para ele, sabe? Naquela hora ela realmente olhou, porque ela tinha olhado, a Bíblia diz que ela até tinha olhado, mas ela olhou assim, sabe? No meio da... Às vezes a gente olha no meio das coisas que estão acontecendo e a gente não consegue olhar de verdade para ele. Quantas vezes você não estava, menino, nem te vi, não acontece? Maria, ela até olhou, ela até se voltou para ele, mas ela estava tão distraída, ela estava chorando tanto, que no meio daquela distração ela não conseguiu. Mas olha como Jesus é lindo, ele disse, Maria... Amém? Ele disse, ei, eu estou aqui, olha para mim, Maria. Ele chamou a atenção de Maria. E ele diz a mim e a você hoje. Ele te chama pelo teu nome, amém? E ele diz, ei, aqui. Aí Maria, a Bíblia diz que Maria se voltou para ele. É tão interessante, a distração foi tanta que ela olhou para ele e saiu. Porque a Bíblia disse que ela tinha olhado, mas a Bíblia também disse que ela se voltou. Então ela olhou e desviou um pouquinho. Mas Jesus disse, Maria, e aquela voz ela conhecia, amém? Aquela voz era conhecida de Maria, a voz de Jesus para quem anda com ele é conhecida, amém? E ele sabe disso, ele sabia que ela conhecia ele. E é isso que Jesus quer de nós, ele quer olhar e dizer, Islane, Júlio, Luciana... Porque ele sabe que a gente vai reconhecer que é ele que está falando, amém? E tenha certeza, ele chama o teu nome. Tenha certeza absoluta, ele está aqui, ele está dizendo, ei, está chamando o nome. É porque eu não sei o nome de todo mundo, mas ele está dizendo, ei. E quando a gente olha para ele, quando Maria olhou para ele, ela viu o milagre da ressurreição. Amém? Esse foi o maior momento da história. Foi a ressurreição de Jesus. E Maria pôde ver porque ela reconheceu a voz do Mestre. Porque ela olhou para ele, porque ela se virou, ela fixou os olhos dela em Jesus. Amém? E é isso que acontece na minha e na tua vida. Jesus está chamando o meu e o teu nome. Ele está dizendo, Bianca, fala o teu nome aí. Amém? Jesus está falando o nosso nome. E quem reconhece essa voz e olha para ele, vê milagre acontecer. Amém? A gente vai aqui em Atos e a gente vai ver outra pessoa. E esse contexto de Atos, ele é extremamente forte. Um irmão chamado Estevão. Atos 6 fala disso, mas a gente vai ler realmente em Atos 7. Ele era um homem cheio da graça, do poder de Deus.
ele evangelizava, ele pregava o evangelho em todos os lugares e ele foi preso. Existia uma grande perseguição nessa época e ele foi um dos mártires, né? Ele morreu confessando Jesus. E Estevão faz um grande discurso, ele conta toda a história até chegar em Jesus Cristo. E quando eles ouviram, e aí aqui eu estou no capítulo 7, no versículo 54. E quando eles ouviram a defesa de Estevão, quando eles ouviram Estevão contando toda a história de Jesus, a Bíblia diz que eles ficaram furiosos e rangiam os dentes contra Estevão. E aí o versículo 55 diz: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e de Jesus que estava à sua direita. E ele disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Aleluia! Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixavam seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, ele adormeceu, ele morreu. Gente, ele estava preso, ele estava sendo perseguido. Não era uma perseguição: ai, fulaninho nem gosta de mim, ai, fulaninho nem me envolve. Ele sabia o que acontecia com as pessoas que confessavam Jesus naquela época. Ele não foi a primeira pessoa a ser perseguida, ele sabia o que é que eles faziam. E a Bíblia diz que ele olhou para o céu e ele viu Jesus, amém? Mesmo em situação difícil, mesmo quando tudo esteja, sabe? O caos pode estar sendo instaurado. A gente pode olhar para Cristo. E ele disse que ele viu o céu aberto, amém? Aleluia! Eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Esse homem, ele olhou para Jesus de forma tal que na hora que estavam apedrejando ele, ele disse: Senhor, perdoa eles. Não imputa não esse pecado para eles. Ele podia dizer: Senhor, me recebe, eu estou pregando a palavra. Senhor, eu estou sendo preso injustamente, eu estou sendo apedrejado por amor de ti. E ele caiu de joelho e disse: Senhor, não culpa eles não desse pecado. E quando ele disse isso, ele foi para a glória. Esse homem, ele tinha os olhos fixos em Jesus. A vida dele já era fixa em Jesus. E no momento mais difícil, certamente o momento mais difícil, ele manteve os olhos em Jesus. Amém? Eu e você, nós não estamos passando e não vamos crer para passar algo de como Estevão passou. Mas eu e você podemos passar por momentos difíceis. Eu imagino que tem pessoas aqui que devem ter passado por situações de repente mais difíceis, não no sentido para si, mas a gente pode manter os olhos fixos em Jesus. E nessa noite o Senhor nos convida a isso, amém? Olha para Ele. E eu quero lembrar a você que esse não é um olha para Jesus naquele contexto que as pessoas dizem: olha para Jesus quando há uma decepção e elas querem dizer: olha, não olha para mim não, olha para Jesus. Não é isso que eu estou falando, até porque quando isso acontece a gente sabe que sim, a gente olha para Jesus, mas sim, nós somos igreja, nós estamos para apoiar uns aos outros. Esse é outro contexto. O que eu estou falando é: fixa os teus olhos em Cristo, olha para Ele, olha para o autor e consumador da tua fé. Não deixa que o mundo desvie o teu olhar, não deixa que a situação, que as tuas emoções desviem o teu olhar de Jesus. Amém? Enxuga os olhos. Como Maria, escuta a voz do Mestre. Porque quando você escuta a voz dele, você sabe para onde olhar. Amém? Mantenha os teus olhos fixos no alvo. Não deixe o inimigo roubar a tua fé. Não deixa que a incredulidade tenha lugar na tua vida. Olha para Cristo, mantenha os olhos fixos nele.
e ver Jesus à direita do Pai, intercedendo por tua vida, por minha vida. Amém? Lá em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, está escrito exatamente isso. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém? Às vezes pode ser difícil. E às vezes a gente vai chegar e vai ter que chegar para o Senhor e dizer: Senhor, o inimigo está perseguindo a minha alma. Eu dei o exemplo da cadeira no começo. Você não pode. Mas às vezes é mais violento que isso, é verdade. Talvez você já tenha passado por situações ou externas ou dentro da tua alma que dizem: não vai dar certo, não, desiste. Mas a mentira, ela pode ser sutil. Às vezes o inimigo pode não estar dizendo: ei, desiste. Ele pode estar trazendo sutileza para mim e para a tua vida. Mas quando você sabe quem é Jesus, você conhece a voz dele. Quando você sabe quem é Jesus, você sabe qual é o caminho que você deve andar. Amém? E a gente viu Zacarias e Isabel, a gente falou de Maria, a gente falou de Estevão. A Bíblia fala de tantos exemplos de pessoas como Ana, a mãe de Samuel. Ana era uma mulher que sofria vergonha. Existia uma outra mulher que olhava para ela e fazia pouco dela. Mas ela manteve-se em Jesus. A Bíblia diz, essa história no Antigo Testamento, a Bíblia diz que ela servia a Deus. Jesus, ele não havia sido revelado ainda como o Salvador. Jesus já existia, mas ele ainda não havia o mistério não havia sido revelado. Mas Ana era uma mulher que ela decidiu não olhar para a vergonha que ela passava, para a tristeza que ela passava. É interessante que está lá em 1 Samuel, nos 2 primeiros capítulos. E é interessante que quando ela está lá no templo, ela está orando, ela está se derramando diante do Senhor. E o profeta acha que ela está bêbada. E ela podia se envergonhar. Rapaz, eu estou orando tanto que está estranho. Ela não se deixou nem... Ela poderia ter ficado com raiva. Ora, eu estou aqui orando. E ele está falando que eu estou bêbada. Ela não se deteve no medo, ela não se deteve na raiva, na vergonha, na tristeza que ela passava. Ela sabia em quem ela cria, ela tinha um Deus poderoso, ela sabia que ela precisava servir a esse Deus. E eu te convido hoje, eu te convido nessa noite, continua firme, servindo a esse Deus poderoso, amém? Manter os olhos fixos nele é dizer: Senhor, eu te sirvo independente da circunstância. Eu creio. Se você tem algo específico na tua vida, e eu sei que todo mundo tem uma área específica que a gente precisa exercer fé, mas independente disso, Senhor, se o Senhor fizer, eu creio. Se o Senhor não fizer, eu creio. Senhor, eu creio porque Tu és. Senhor, eu mantenho a minha fé porque o Senhor é Deus. Porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Jesus é o começo e o fim. E entre o começo e o fim tem uma vida inteira com Cristo que a gente pode seguir, amém? Tem uma vida inteira de intimidade que Ele deseja comigo e contigo. Não deixa que a distração tire os teus olhos do lugar certo. Não deixa que o medo se apodere de maneira que você não conheça outro estado de ser. O nosso estado de ser precisa ser Jesus. Amém? E eu não estou pregando aqui uma vida de facilidades. A Bíblia diz, Jesus disse. Só que Jesus não parou no mundo ter as aflições. Amém? Jesus não parou dizendo assim, olha, vai ter aflição. Ele disse, mas... Tende bom ânimo, amém? Ter bom ânimo é se manter nele. Tenha bom ânimo, eu já venci. Não é você vai ter que lutar e você vai vencer. Eu venci por você, amém? Ele já venceu por nós e ele venceu para que a gente pudesse vencer. Ele venceu para que a gente pudesse dizer, Satanás, você já perdeu na minha vida, você já pode me perder de vista porque eu sou de Jesus. A gente pode vencer em Jesus e dizer, Satanás, essa doença que você está tentando colocar, Jesus já levou na cruz. Amém? Pelas pisaduras de Jesus eu sou sarada, eu sou curada. Mas é que hoje em dia, sabe, você vai sempre ouvir uma história de que hoje em dia é muito comum. Mas hoje em dia é assim. Eu tenho certeza que você já ouviu falar. É fácil a gente ouvir falar. Mas é que esse tempo, né? Todo mundo fica um pouquinho assim. Não aceita. Se for doença, não aceita. Se for o pecado, foge. Sai de perto. Sai de perto disso, olha para o alvo, a gente tem um alvo.
A gente tem uma carreira para correr, amém? E o obstáculo, ele é feito para ser vencido, não é para parar nele, amém? Você já viu uma corrida de obstáculo? Ninguém para e diz, chegou o primeiro, acabou aqui. Não é assim. Na corrida de obstáculo, ele passa e ele continua. Não tem obstáculo para a vida de um crente que não possa ser vencido. Porque ele já foi vencido na cruz, amém? Jesus já venceu na cruz. E essa palavra é para que eu e você possamos tomar posição em Jesus. Para que a gente entenda qual é a nossa posição em Cristo. Para que a gente entenda o que é que eu e você precisamos fazer. Amém? Porque uma carreira nos está proposta. Jesus, ele confiou em nós. Ele disse, meu filho. A Bíblia diz que Jesus disse, vá. Jesus disse, faça discípulo. Jesus deu uma missão, ele confiou. Amém? Ele confiou em mim e em você. E se o Senhor nos considerou confiáveis, é porque Ele está com a gente não está sozinho. Existe muito mais para fazer do que a gente já fez. Existe muito mais fé para ser exercida. Amém? A fé de ontem ela foi uma bênção, mas a fé de hoje é maior. O que Deus fez ontem foi maravilhoso e o salmista lembrava do que Deus fazia, mas porque ele sabia que Deus ia fazer mais. Ele não parou e disse, Senhor, tá bom, o Senhor já fez tanto por mim. Não, ele disse, Senhor, o Senhor já fez tanto por mim, mas me socorre. Senhor, olha para mim. Se você está precisando, diga, Senhor, olha para mim. E Ele está olhando para você. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão voltados para nós. Então, não é um olhar não correspondido. É um olhar correspondido, amém? Quando você olha para Ele, tenha certeza, Ele está olhando para você. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre nós e os seus ouvidos estão disponíveis para nos ouvir. Ele está esperando, Ele está dizendo, filha, fala, eu estou te ouvindo. Filho, fala, eu estou aqui para te ouvir. Filho, eu estou te vendo. Amém? Ele me conhece. Ele não fala só filha, ele diz, Liana. Ele diz, Pedro, ele chama pelo nome, ele diz, meu filho, eu estou aqui, eu estou olhando para você, olha para mim, olha para o meu caminho. Quando você olha para mim, o seu rosto é iluminado. Amém? Existe um provérbio que diz isso, que diz, filho, me dá o seu coração e os seus olhos olhem o meu caminho. Meu filho, me dê seu coração e olhe para mim. Tudo o que a gente precisa é olhar para Ele, porque de tudo que a gente precisa, a gente encontra tudo nele. Ele é tudo o que a gente precisa e Ele é muito mais do que nós poderíamos pedir ou pensar. Amém?